ver se o pessoal vem, né? Devia ter avisado mais uma vez. Mas é isso aí. Vou deixar um pouco escuro atrás, senão fica parecendo que tem uma auréola. Então, a luz vai ficar assim, tá? Acho que não tá tão ruim, né? Das outras vezes aparecia muito branco atrás. E acho que tá na altura certa, 8:30. Deveria ter falado, rechamado, né? Mas acho que o pessoal que está ligado, interessado no assunto vai aparecer. E se não aparecer, assiste depois. Bom, esse material que eu estou começando a... Eu estou escrevendo, né? Sobre a ansiedade principal, que é o assunto principal, e a preocupação, que é um assunto acessório, mas ligado à mesma raiz, né? Já era uma proposta da plataforma, de colocar na plataforma, para as pessoas ansiosas poderem aprender a se livrar. Então é um pacote complexo. Eu vou dividir isso em uma parte voltada para pessoa interessada em lidar com ansiedade e preocupação, e outra em aprender a lidar com isso. Quer dizer, vai ter uma parte para o terapeuta, então justificada aí no meio. E lá serão apresentados esses dois caminhos, tá? Então o pessoal que está querendo aprender medicina chinesa, ele vai ter um amplo material que vai incluir o quê? Vai incluir essa parte mais de explicação. Daqui a pouco eu já começo, já entrou alguém, a Ângela, boa noite. Eu já vou passar o significado, né? Eu tive que fazer para poder escrever o material, eu tive que pontuar, descrever o que é o assunto, né? Ansiedade e preocupação. E a diferenciação. A gente pensa que é uma mesma coisa, mas na medicina chinesa já não é igual, né? Boa noite. Então, eu vou estar colocando essa diferença. A partir dessa definição do que é ansiedade e preocupação, a gente vai fazer as duas abordagens. Uma para o terapeuta, explicando todo o tratamento, e uma voltada para a pessoa que quer se tratar. É claro que a pessoa que quer se tratar não quer saber da parte teórica, não me interessa muito. Aqui eu vou dar uma discutida um pouco sobre o assunto, bem leve. Planejo uma meia hora só de papo, no máximo. E vou deixar depois isso disponível também lá no YouTube, na própria plataforma e aqui no Face. Então, é isso aí. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é sobre... Eu tive que montar, né, pensar um pouco, porque quando você vai falar sobre ansiedade, a primeira coisa que vem na tua cabeça é que é uma preocupação. Mas a gente tem que diferenciar. Tá? Ansiedade, eu escrevi aqui, ó. Eu vou ver se dá para eu ser claro o suficiente para o pessoal entender. Então, Ângela, me ajuda aí. Ansiedade pode ser caracterizada por um sentimento difuso e indistinto de apreensão, inquietação, receio, temor e que pode ser sentido por um tempo prolongado. Tá? Então, ansiedade pode ser caracterizada por um sentimento difuso, uma coisa que você não consegue determinar o foco, nem em que região dos sentimentos isso está enfiado. Então, mas ele te dá apreensão, inquietação, receio, temor. Aqui já tem
uma mistura de assuntos, tá? Para quem não conhece medicina chinesa, a gente aqui especialmente o temor, a palavra temor está ligado muito a medo, né? Todo mundo sabe que as coisas são mescladas. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais isso no conceito de medicina chinesa. Então eu tenho esse conceito da ansiedade, entrou mais gente, então eu vou repetir, desculpe. A ansiedade pode ser caracterizada por um sentimento difuso e indistinto de apreensão, inquietação, receio, temor e que pode ser sentido por um tempo prolongado. Já a preocupação é diferente. É algo pontual sobre um determinado assunto apresentado, uma situação existente e por um tempo determinado. Tá? Então já deu para ver que a ansiedade é uma coisa difusa, é um sentimento difuso, que você fica apreensivo sobre alguma coisa que você não sabe nem o que é, nem qual é o sentimento, nem sobre o objeto da coisa. A preocupação é uma coisa objetiva, é clara. Você tem uma preocupação, amanhã eu tenho que pagar uma conta e não tem dinheiro, isso é uma preocupação, tá? Então você tem o objetivo e tem um sentimento, mas é uma coisa, né? É só tirar da conta, tirar do banco, do bolso, o dinheiro e pagar a conta. A raiz é a mesma. Por isso que fica muito confuso às vezes tratar. E eu fico perguntando para o paciente para poder destrinchar esse sentimento, porque pode ser uma preocupação que vai passar, né? Pagou a conta, passou. A outra não. Você pagou a conta e continua esse sentimento, né? Então a ansiedade ainda tem uma coisa que é da antecipação. A preocupação pode ter ou não. Então essa coisa da antecipação te coloca fora do eixo. Eu já estou dando todas as dicas para quem entende de medicina chinesa, que é assim, a gente está falando sobre a Terra. E os dois aspectos da Terra. A ansiedade, como uma coisa difusa, e é sobre mim em relação a qualquer possibilidade que seja, ela mostra que ali é Terra, mas é Terra centro. Tá? Você olha para todos os lados e não sabe de onde vem o ataque, não sabe o que é, e você já tem esse receio dentro de você. No outro caso, a preocupação, você já sabe de onde vem a coisa, o problema. É terra também, e é terra masculina, né? A primeira, a ansiedade, é terra feminina. Então eu tenho o baço primeiro, então essa coisa da antecipação é de você estar à frente do tempo, você não está aqui, nesse instante. Você está deslocado, tá? Antecipando alguma coisa que talvez nem exista. Como é um sentimento que você não sabe, eu falei, é difuso e indistinto. Você não sabe de onde vem o problema. Você sabe que sente aquilo, mas não sabe qual é de verdade a fonte daquele problema que você está percebendo teoricamente. Então, as duas formas de atuação é preciso dividir, né? Porque é diferente eu tratar o estômago do baço, apesar de ser terra dos dois jeitos, né? O baço ainda tem o pâncreas junto, tá? Não vou falar dele muito. Vou deixar para o material. O temor, a terra, como tem água dentro, tem água e fogo, né? O estômago é uma fornalha. O baço é mais um poço com água dentro. Então por isso tem aquele temor ali. Tá bom? Eu estou lendo aqui, por isso eu estou apontando aqui, mas é meio besta isso. A minha proposta das aulas que eu vou estar subindo é um material extenso, né? Mal comecei a escrever, já deu 11 páginas aqui. Isso aqui que eu estou escrevendo, é claro, é para o pessoal terapeuta que vai aprender com isso. Quem tiver interesse, eu acho legal. Então, dentro dessas duas linhas aí, eu tenho o quê? Eu vou ter uma forma variada de
de tratamento, tá? Então, primeiro eu vou explicar o que é o baço, quais são os problemas que afetam o baço, o estômago, né? O estômago é mais fácil, né? Preocupação da queimação do estômago, da gastrite, acidez, afta, refluxo. E o baço não, o baço muda, porque ele é mais emoção, é mais emocional, é mais mulher, né? Então, o homem é mais pontual nas coisas, enquanto a mulher é mais difusa, como já está apresentando aqui o material que eu estou escrevendo. E eu vou estar separando isso também. É claro que tem duodeno está ligado às frustrações, tá certo? O pâncreas eu não vou, acho que, tratar nisso, porque fica muito confuso. Eu prefiro, o baço é mais importante e a gente vai dar um foco mais dentro do baço. E a gente tem a terra como um todo. Ansiedade boa é muito complicado de falar, né? Porque ansiedade boa eu não quero tratar. Deixa ela rolar. Tá? Por que não aproveitar? A ansiedade ruim é que te incapacita. Se a ansiedade boa está te incapacitando, ela deixou de ser boa. Não funciona. Tá? Virou doença. Não é isso que a gente quer tratar. Então o objetivo aqui são problemas sempre. Então se você sente essa ansiedade que altera o teu funcionamento, é aqui mesmo. Essa é uma ansiedade boa, então não teria lógica, né, da gente tratar. Muito ao contrário. A Terra como um todo, ela envolve intestinos também. Esse é um outro problema. A gente só leva baço, pâncreas e estômago na avaliação chinesa muito restrita. Mas quando eu amplio para a região inferior do corpo, tem parte genital também, né? Aqui será tratado, a parte genital já está em outro pacote. Tá bom? Aqui será tratado o intestino também, os intestinos também, porque eles têm a ver com pensamento recorrente e pensamento que você não consegue se livrar, pensamento antigo que você não consegue se livrar. Está neste enfoque. Então o tratamento a ser proposto aqui tem várias linhas, né, dentro do que a gente vai conseguir atuar. Então eu tenho o quê? Eu tenho os pontos, tá, de acupuntura e tuinar. Eu falo aqui no material que eu vou dar pontos de acupuntura, mas isso é para quem sabe atuar ali, né? Mas pontos de acupuntura, como eu já mostrei, né? Esse daqui. Deixa eu pegar um apontador aqui. Essa minha linha aqui, esse é um ponto de acupuntura. Mas você faz essa pressão com um lápis, por exemplo, ou com a própria unha, para alterar o calor do corpo. Trata a afta, né? Não sei se vocês lembram, tem um vídeo lá no YouTube que eu mostro esse ponto. Ele vai estar aqui também, tá? E lá, de graça que o pessoal vai pagar porque vai ter uma série de outros pontos e uma série de outros lugares a serem tratados. Então eu tenho os pontos de acupuntura e tuinar, as formas de atuação em cima deles. Vai ter uma parte de alimentação, né? Porque o estômago principalmente é afetado, como eu falei, ele é uma fornalha, pela alteração do calor. Então a gente alterando o calor dentro do corpo da gente, de diversas maneiras, a gente consegue inclusive alterar a preocupação. Interessante, né? Você reduz o calor é uma agitação. Então essa agitação causa uma agitação mental. A Terra rege a mente como um todo. Então sempre estar lembrando de conceitos. Então o material mais extenso, que é o pro terapeuta, eu vou estar mencionando isso daí. Aqui estou passando por cima, estou falando que tem ligação, né? Mas não vai ter uma apostila só para o pessoal que é leigo. Então, eu vou ensinar esse ponto aqui, aperta isso daqui desse jeito, segura um tempo, ele reduz a afta na hora, você segurar intensamente. Ele tem os equivalentes no pé também. Tem os pontos de estômago, baço, pâncreas, duodeno, intestinos no pé.
que vai sair também, as formas de atuar. Além disso, existem as práticas, né? As práticas envolvem tudo. Por exemplo, eu sempre recomendo para os pacientes ter uma bolinha de borracha, aquelas que compram em padaria, de R$ 1. Por quê? Porque eu tenho força no dedo, sou treinado para isso. Tá? Então eu aplico uma força. O pessoal não consegue aplicar essa força. Não tem treino, não tem foco, que é importante para o tratamento, para o terapeuta ter foco. Então eu mando minha energia, e minha energia atravessa, vara a pessoa. Tá? Minha força, idem. Então, quando eu ponho a pressão, eu lembrei de uma coisa, né? Eu fui uma vez com o mestre, passar com o mestre, não sei por quê, não sei por qual das razões. E eu sei que ele encostou muito de leve nas minhas costelas. Putz, eu falei, puxa, que mãozinha pesada. A minha é pesada, mas a dele, ele só encostou, só pousou. E eu senti uma dor grande dentro do meu corpo. Eu falei, puxa, mas que coisa, né? Que treino que não, o meu mestre tinha. Eu ia falar, o cara tinha. Então é a intenção dele, o foco da energia treinada, influenciando o lugar também. Eu estava vendo, né, a minha energia do fígado se sobrepondo à minha energia do baço. Acho que foi essa. Eu fiz um tratamento logo que eu entrei, comecei a trabalhar e fui para o mestre também, né? Fui conhecer o meu mestre. E essa vida que vivia em casa, basicamente, fiz estágio, mas era uma coisa mais leve, né? E aí comecei a trabalhar, tem outros tipos de responsabilidade, né? E eu tive um começo de gastrite. Comia na rua, antes eu comia em casa. No estágio eu almoçava de manhã, 6 horas da manhã eu almoçava. Comia alguma coisa no refeitório da empresa. Mas quando comecei a trabalhar no centro de São Paulo, você come de tudo, você come qualquer coisa, né? Fritura, tudo. E começou a me estragar. E aí eu fui, o mestre mandou fazer o tratamento, acho que foi nessa hora que ele pôs a mão. Identificando. Acho que até uma boa coisa que eu não tinha lembrado, vou colocar isso aqui. O ponto de identificação de você ser atacado pelo próprio movimento do fígado. Eu coloquei de outra forma, só não coloquei esse exemplo. Então, a gente tem que saber quem está nos atacando. Geralmente é a madeira. Quem ataca a terra é a madeira, basicamente, tá? Primariamente. Então, a agitação mental da gente, a agitação na vida da gente, cria uma agitação na energia da gente também. E esta energia, o fígado, aumenta em função disso, dessa agitação. Então, se você tem uma vida tranquila, o fígado fica tranquilo. Se você tem uma vida não tranquila, o teu fígado fica maior, fica expansionista e ele ataca teu baço estômago. Então, a agitação mental é sentida no estômago. Então, como diminuir a agitação mental? Tem diversas práticas, tá? Então, essas diversas práticas eu vou estar ensinando também no pacote. Eu já coloquei, né? Eu coloquei aqui alguns exercícios das dobras, dos antigos chineses, exercícios chineses para as dobras. Não são todos. É um grupamento que tem ali que você atua justamente na melhor postura de eixo, de você estar no teu lugar. Então aquela antecipação vai tender a sumir. Um reforço dessa energia vai impedir que o inimigo ataque. Tá? Isso é importante, né? Então a gente está fazendo diversas maneiras. Então eu vou ter alimentos que ajudam isso, ajudam a tirar essa influência da minha agitação interna. É claro que se você não mudar a tua vida, não vai acontecer, né? Você tem que aprender a regular. Eu sempre dou exemplo de criança. Criança hoje em dia tem que fazer tudo, porque o pai não está presente, nem a mãe. Então ele aprende, ele faz escola, praticamente, né? Ele
escola, ele sai da escola, ele vai fazer outra escola de, sei lá, Kumon, vai fazer natação, judô, balé, tudo que eles arranjarem, os pais malucos arranjarem, isso já gera uma agitação dentro da criança. E depois querem dar um remedinho para acalmar, né? Aí fica complicado. Então não deixa a criança nem brincar no cantinho dela, nem fazer as bobagenzinhas que criança tem que fazer. Influenciam a ponto de estragar o organismo. E o adulto repete isso. Ele acha que ele está perdendo tempo, então ele vai fazer natação na hora do almoço, musculação depois do trabalho, né? Corre de manhã. Ele se enche de atividades, ele fica estudando à noite. Ele não quer só viver a vida dele. A vida dele é uma porcaria, né? Ele tem que ter alguma coisa para fazer para mostrar que não é. Tá? Deixa eu já justificar, porque tem coisas ótimas para a vida da gente, tá? Jogar na internet é uma delas. Então não joga isso para mim, tá bom? Brincadeirinha, né? A gente precisa ter uma válvula de escape, qualquer que seja. Essa válvula de escape, claro que não pode assumir o papel de coisa principal. Também. Então a gente está trabalhando, aqui no caso, para ansiedade e para preocupação, como ficar com o binômio. Eu não quero ficar com ele equilibrado. Na hora que eu ficar equilibrado, eu morri. A coisa tem que ser desequilibrada, só que a velocidade não pode ser muito acelerada. O organismo tem que ser desequilibrado. O pessoal fica falando que eu quero equilíbrio, quer nada, só morto que é equilíbrio. Não existe isso, existe uma velocidade. Natureza, eu sempre falo de natureza aqui, né? Falo do tempo, temperatura, mostro, mudou o tempo, olha aqui, está mudando, ele sempre tem uma revolução temporal. Aqui é a mesma coisa, tá? Então em Yang eles funcionam assim, eles ficam jogando entre eles, mas nunca para um nem para o outro demais, nunca constantemente numa direção. Então você tem um movimento ondulatório, né? Pendular, ondulatório. Isso é difícil, porque cada um tem um ritmo próprio. Esse que é o interessante. Então, eu já descobri quem é a raiz do problema. Eu já descobri que ansiedade e preocupação, a raiz é a Terra sendo afetada por alguém. Algum comportamento. Quais são, né, as características de ansiedade e preocupação? Eu vi que uma coisa um é indistinto e o outro é muito pontual. Um é indistinto tanto que tira você do teu eixo. O outro não necessariamente. Então eu sei onde atuar. Então eu vou atuar ou no baço ou no estômago. O estômago é muito fácil de mexer, né? Então, como eu falei, se aumentou muito a agitação, aumenta muito o calor. Eu diminuo o calor, diminui a energia ali no estômago. E diminui meu estado de preocupação também. Quando eu abaixo a minha energia, então já entram as práticas. Quando eu faço minha energia descer para o meu tantien, ou ir para o meu pé, ou ir para fora através do meu pé, e deixo a energia do céu atravessar meu corpo, eu estou fazendo um jeito de eu ficar mais frio, mais tranquilo. Tranquilidade é bem isso, tá? Tá bem ligado à frieza da gente. Frieza calórica, inclusive. Então, se eu mudar a minha alimentação, você vê, eu já estou levando para os mecanismos de alimentação, de postura. Aqui, eu vou dar um exemplo ótimo, né? O eixo da gente pertence à terra Yin. Essa terra Yin, ela pode ser curada você fazendo postura da árvore. Postura da árvore de um jeito que você fique tranquilo. Tá bom? Eu sei que demora um tempo. Porque assim, o mestre falava assim, fica até 1 hora na postura. Pô, isso é uma loucura. 20 minutos já é uma loucura. Porque ela te causa uma mudança interna muito grande. Mas é o que você quer. Você quer essa mudança interna.
Isso te prepara para outras situações, tá? Porque a ansiedade é só um sintoma. Às vezes pode ser muito leve, né? Você tem ansiedade ali. Uma vez eu estava dirigindo, eu falei assim, puxa, por que eu estou tão agitado dirigindo? Aí eu parei, eu estava dirigindo, eu falei, poxa, vou relaxar. Então você tem que tomar consciência, aí vem essa coisa do yin yang equilibrado. Não, você tem que tomar consciência do quanto ele está desequilibrado, reduzir a velocidade até um ponto razoavelmente natural, saudável melhor, e fazer com que isso influencie teu comportamento também. Então já tenho os dois pontos, né? Baço e estômago. Quais as formas? Eu tenho alimento, tenho práticas que não são as meditativas, eu tenho as meditações também, eu tenho outras coisas que eu não, os ticuns são difíceis de ensinar aqui, então eu não estarei passando o ticum aqui. Talvez eu faça algum dia, é meio complicado de passar isso, tá? Então, e eu tenho os pontos, né, de acupuntura e tuiná para serem tratados, e tenho manobras também de tuiná para auxiliar nesse tipo de tratamento. Então eu acho que deu para entender mais ou menos qual que é o objetivo. Então é uma coisa bastante pontual para gente que vai trabalhar, ou se trabalhar, ou trabalhar como terapeuta, atender alguém. Então, a Ângela aqui tem os amigos dela, ali. E ela quer ajudar a pessoa a melhorar essa ansiedade. Ela pode passar os exercícios, ela conhece alguns, né? Então ela pode estar passando isso. É claro que eu estarei direcionando isso. Tem muito terapeuta, muito professor, inclusive, que não atua como terapeuta. E ele não desenvolve ou não desenvolveu o mecanismo com esse objetivo. É o que eu falei. Aqui eu vou indicar algumas práticas do antigos exercícios das dobras para que você reforce a energia da Terra. Tá? Um deles é aquele que é voltado para a mulher, especialmente, porque trata o útero, que é o quinto exercício da sequência. Então, quem sabe, muitas vezes não sabe nem que é voltado para tratamento de útero e não sabe que é para tratamento assim genérico de terra. Que você liga, né, você lida com os teus eixos. Isso é muito importante, porque a Terra está ligada a essa coisa do céu-terra e com as coisas ao nosso redor. Então, o processo do terceiro, né, das três dimensões, está nitidamente ligado à Terra, principalmente ao baço. As nossas relações com os outros, que nos afetam, então tem os sentimentos, também depois vão ser catalogados ali, mostram quais são os que mais nos afetam. Então, relacionamento, todo mundo sabe que está ligado à Terra, né? Casa 2 ali. Mas a espiritualidade, muita gente esquece, que é a casa 8, que é Terra também. A ligação comigo mesmo, que eu falei, eu estava dirigindo, por que eu estava... eventualmente você tem a hora para chegar, né? Mas a maior parte do tempo não. Então você tem que estar alterado. Então, esse treino dos vasos, os vasos maravilhosos, eles estão ligados aos veios de energia da Terra. Tenho que ver mais aqui, está muito comprido. Então, como eles estão ligados aos veios de energia da Terra e aos canais psíquicos da gente, tá aí uma ligação conjunta, né? Interno e externo, ele vai deixar você mais tranquilo. Eventualmente, pode abrir percepções
Então, você tem que estar num estado de guarda, guarda levantada, principalmente. Então, a postura da árvore vai ajudar a resolver problemas que vêm desse treino aqui. Todos eles dão consequência. A maior parte dos treinos abre a tua percepção. E nem sempre abrir percepção é, vou dizer saudável. É bom abrir, mas você preparado. Tá? Então, você pode estar sofrendo um ataque por isso. Então, você tem que fazer um outro para te prevenir desses ataques e de sofrer com os ataques, tá bom? Então, não é uma coisa isolada. Por isso que eu falei, eu estou montando uma coisa enorme aqui, eu sei, é um saco. Outro dia eu estava ouvindo uma crítica sobre não é material de faculdade que você está desenvolvendo, você tem que fazer uma coisa prática. Eu concordo. Isso para o leigo tem que ser uma coisa prática. Para o não leigo tem que ser uma coisa extremamente detalhada. Porque aí fica aqueles terapeutas que ficam chutando coisa, né? Então eu tenho alimento, tenho postura, que são as práticas, as meditações que vão influenciar. Eu tenho os pontos, os meridianos que eu quero atuar. Então eu estava falando dos intestinos aqui, né? Um ponto lá atrás. Então, não é só a Terra, é no Terra grande aspecto. O caso de medo não entra aqui, ele vai ser aberto num outro, porque eu montei tudo por energias, né? E logo vai ter um pacote também ligado à madeira. A madeira é muito interessante, porque foi a primeira até que saiu, que é a parte de sexual nossa, então que precisa ser tratado. As doenças mais corriqueiras vão estar ali a serem tratadas pelos mesmos processos. Pontos no corpo, alimentação, práticas, meditações, tudo lá. Tá? Esse já está até mais avançado do que esse daqui. Então, logo, acho que até o final do mês de outubro, a gente vai ter 2 pacotes imensos de tratamento aqui. Um ligado à parte genital nossa, sexual, inclusive. Potência, frigidez, são os pacotes mais caros, tá? Tudo que eu acho mais importante vai ser mais barato. Tudo que eu acho menos importante, eu vou cobrar mais caro. Então, quem precisar de tratamento de parte sexual vai pagar mais caro. Essas de aflição que são mais corriqueiras, não, isso é baratinho. Então eu vou estar tabulando diferentemente. Então a ansiedade que afeta, eu acho que afeta mais mulher a ansiedade, né? É óbvio, a raiz é mais feminina. Então eu vou estar determinando comportamentos ali que vão ajudar mais e mais fácil. E uma população, né? Eu falo sempre que eu sou especialista em mulher, né? É uma droga, né? Tive muito mais mulher como paciente, então vai estar aqui, em ansiedade. O homem é mais preocupado. Ah, é meu paradigma? Qual que é meu paradigma? Ah, de coisa menos importante ser mais caro? Mas né? Você precisa de um meio de locomoção, você pega um ônibus. Aí se locomover com uma Ferrari é diferente, né? Já é. Você paga pelo status, né? Entendeu? Pela cor, por tudo. A locomoção vai acontecer de qualquer jeito, você vai chegar muito mais rápido de carro às vezes. Tá? Então já tem isso, né? Já está adotado. O pensamento aqui é igual. É claro que existem. Eu lembro eu atendi uma moça uma vez. Eu escolho alguns casos pontuais porque são melhores para retratar. E a moça acho que tinha 23, 24 e ela já não tinha mais desejo. Você acredita nisso? Eu não acredito, né? Pessoa 23, 24 já não tem mais. Tem alguma coisa errada, né? Doença, forma de encarar aquilo, sexualidade.
foi bem interessante o tratamento dela. Porque ela voltar, é uma mocinha, né? No começo da vida dela. E ela já com isso alterado. Depois de velho, tudo bem, né? Mas novo? Ser avessa a coisa? Não, não dá, né? Então, e foi curado rapidamente, né? Porque quanto mais energia você tem para o tratamento, mais fácil fica. Então, em poucas sessões, ela voltou à natureza correta. Tá? Eu soube por outros meios. Ela não voltou mais comigo. Acabou, né, o problema dela. Então, a gente tem que pensar que, às vezes, a gente acha que não está incluído aqui. Então, por isso eu determinei bastante, diferenciei bastante uma coisa da outra, deixei bastante amplo o conceito. Eu procurei em vários lugares os conceitos de ansiedade e preocupação, eles misturam os dois. A gente precisa ter um conhecimento melhor do que é uma coisa da outra para não confundir, inclusive na forma de atuar. O terapeuta, então não sei se tem terapeuta vendo aqui, ninguém falou oi. E você sabendo onde você vai, você chega mais rápido, né? Tá? Isso tem que ter essa determinação aqui. Então vou repetir, a ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade pode ser caracterizada por um sentimento difuso e indistinto de apreensão, inquietação, receio, temor, e é óbvio, sobre a gente, e que pode ser sentido por um tempo prolongado. A preocupação é algo pontual sobre um determinado assunto apresentado, uma situação existente por um determinado tempo. O outro não tem fim. A preocupação tem. A ansiedade ainda tem aquela problemática da antecipação. Quer dizer, você está aqui, mas você está deslocado para o tempo futuro. Você tem que voltar o teu eixo para cá. Então, dentro já do próprio tratamento aqui do caso do baço, você tem dois aspectos a serem tratados, né? Essa coisa de retornar o eixo, retornou o eixo, você volta para si mesmo. E às vezes o conflito está ali dentro, né? Então, quando você volta para você, você acaba encarando o eu. E isso pode despertar o problema. É bom. Da outra forma, se você só fica na antecipação, se você não volta para você próprio, você não enxerga o tratamento. Não enxerga a problemática, não enxerga a tua doença, não enxerga o porquê você está deslocado. Porque eu acho que a antecipação, a gente está muito rápido hoje, né? A gente mudou, a gente era muito tranquilo. Então, eu lembro sempre, quando eu dou aula, eu tenho um símbolo, uma letra, não sei se posso considerar como ideograma, que é paz. Porque eu lembro sempre do japonês, não lembro do chinês. Paz quer dizer mulher dentro de casa. Então, o ideograma mostra isso. O homem está em volta de casa, fazendo o trabalho dele. A mulher dentro de casa, tranquila dentro de casa. Não é só da casa, tá? É dentro. Isso é paz, está dentro de você. Tranquilo lá dentro. Isso é paz. Quando o homem, quando foi criado o ideograma, saiu para a guerra em outros lugares, ele deixou em volta da casa vazio. Então a mulher teve que assumir o papel fora. Então já estragou. Porque mulher é parte interna, lembra? Parte interna ativa. Homem é parte externa ativa. Então ela deslocou a energia dela para fora. Então ela assume. Nos tempos de guerra, né, você vê
esforço de guerra dos Estados Unidos é justamente isso. O cara foi para a frente de batalha e a mulher foi para a indústria produzir armamento. Tá? Tem um deslocamento da energia, de forma de atuação. Então tudo isso influencia também. Então às vezes a ansiedade está justamente nesse deslocamento da função. Tá cheio de mulher, por incrível que pareça, cheio de feminista, mas não é assim. Que muda a função. Eu lembro de uma falava assim: poxa, eu queria estar em casa cuidando das minhas filhas, eu estou aqui trabalhando, não queria. Tá? Essa alteração, é claro que tem mulher que é para fora mesmo, né? Mas não pode esquecer da energia interna dela, que tem que ser preservada. Então, se ela estiver muito para fora, o dentro adoece. Ansiedade já é o primeiro passo. Todo mundo, de verdade, é isso aí. Teve uma mudança, né, da energia geral das pessoas. Eu acho assim, quanto mais gente tem no mercado, menor o custo. Então, se você tinha uma posição disputada por uma pessoa, 100%. Se você tem duas pessoas, o preço cai. Quem cobrar menos para trabalhar ali é o que vai ganhar. Então aí você põe 3, põe 10, põe 20 para uma vaga, então o custo vai caindo. Então também tem a ver com isso, né? Exploração, né? E muda a pessoa. Porque eles não estão interessados na vida da gente. A gente tem que estar interessado na vida da gente. Tá bom? Bom, é isso aí. Então são as formas. Eu dei duas, né? Vou dar um alimento, né? Eu falo sempre que a madeira ataca. É, porcaria, né? A madeira ataca a terra. Então o ácido, o sabor ácido, ajuda a controlar o fígado. É claro que muita gente que sofre de estômago não consegue tomar ácido, né? Não ácido, limão, laranja, tá bom? Coisas ácidas, alimentos ácidos. E isso é um problema. Depois a gente vai tratar isso no mais adiante. Bom, acho que é isso. Já passei, dei meia hora de conversa. Obrigado quem assistiu. Eu vou um dia fazer o aberto, né? Porque isso aqui é horrível. Só escrever é muito chato, né? Eu vou deixar o pessoal falando. Então, logo eu faço... Eu tenho que pôr o cabo aqui para dar mais velocidade. E aí vocês podem falar também, que é mais legal, né? Mais interessante, tá bom? Hoje é dia 27, talvez no meio do mês aí a gente tá fazendo outra, tá? Vou tentar fazer 2 por mês aí. E quem tiver alguma dúvida, segue lá no Face, pergunte por lá também, tá bom? Obrigado, é isso aí. Boa noite para vocês. Obrigado por ter ficado aí. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Então, o limão é um problema sério para quem sofre do estômago, né? Tá? Não é todo mundo que consegue ingerir. A gente tem que achar um jeito, né? Tá certo? Obrigado. Até a próxima. Qualquer pergunta, manda lá no Face. Eu tenho que salvar umas coisas aqui, porque eu vou fechar, porque eu vou fazer minha atividade secundária. E valeu. É isso aí. Obrigadão. Tchau, até mais.